Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, no livro de Josué, capítulo 10. E por gentileza, deixe-o aberto, porque nós faremos a exposição do verso 16 até o verso 43. É uma passagem um pouco longa, nós faremos a leitura à medida que a exposição for prosseguindo. O tema que nós abordaremos nessa passagem é o castigo que Deus tem reservado para os ímpios e o convite que Ele faz aqui: façamos paz com Ele antes que esse juízo se aproxime. Talvez, queridos, a causa principal pela qual muitos cristãos vivem na prática do pecado seja a falta de temor a Deus e também a falta de temer a punição que Deus claramente promete na Bíblia a todos aqueles que o desobedecem. Deus adverte seu povo contra o pecado na Bíblia de muitas maneiras, mostrando como Ele encara o pecado seriamente. O Deus que se revela a nós na Escritura, Ele não foi feito à nossa imagem e semelhança, como por exemplo os deuses da mitologia grega, deuses concebidos segundo a imaginação humana, que eram deuses que desciam até a terra, que se misturavam com os mortais e cometiam adultério, intrigas, traição e toda sorte de pecados que correspondem à natureza humana. Não, o nosso Deus, na verdade, não é fruto da nossa imaginação, Ele nos criou. E Ele é santo, Ele é reto, Ele é puro, Ele é verdadeiro e Ele odeia o mal com todas as forças da sua natureza santa, a ponto do profeta dizer que ele não pode nem contemplar o mal, tal a santidade que cerca o nosso Deus. Na Bíblia, Ele nos adverte seriamente a respeito do tratamento que Ele vai dar ao pecado. Quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus lhes disse: por causa do pecado, então eles tornariam ao pó de onde foram tomados. Eles haveriam de morrer por conta daquela transgressão e desobediência. E aquilo que eles fizeram trouxe consequências para toda a raça humana. Vejam com que seriedade Deus trata a questão do pecado. Há vários exemplos de castigo registrados na Bíblia, bem conhecidos, como por exemplo o dilúvio. Deus trouxe uma catástrofe sobre o mundo conhecido por causa da medida da iniquidade do povo. Deus não podia mais suportar a rebelião da raça, então mandou o dilúvio para destruí-la completamente, à exceção de Noé e sua família. Lemos a respeito do castigo contra as cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus fez desaparecer num único dia. Até mesmo homens de Deus, como Moisés e Davi, tiveram seus pecados registrados, bem como também a punição que eles receberam pela desobediência. E talvez a demonstração mais clara de quanto Deus odeia o pecado é o fato de Ele ter mandado o seu Filho, Jesus Cristo, morrer na cruz do Calvário, para que pecadores pudessem ter a redenção. Medida radical, drástica. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso mostra o quanto Deus odeia o pecado e como Ele está disposto a castigar o pecado. Nenhum pecado passará sem castigo diante da santidade de Deus. E o texto que nós temos diante de nós nessa manhã é mais um exemplo disso, de como Deus, usando a nação de Israel como instrumento, executou juízo e castigo contra os amorreus, contra os povos que habitavam a terra de Canaã, particularmente 5 reis dos amorreus e os seus aliados. E o alvo é mostrar de fato esse princípio bíblico de que Deus odeia o pecado e no tempo dele, da forma dele, Ele haverá de punir o pecado. O texto também funciona como uma chamada ao arrependimento.
Vamos nos lembrar do que é que vimos anteriormente para que a passagem fique em contexto, para que a gente não perca o fio da meada. Nós lemos no capítulo anterior como Josué e o exército de Israel foram chamados para socorrer os gibeonitas. Está aí no capítulo 10, de 1 até 15. Eles haviam feito um pacto com os gibeonitas eram amorreus, eles estavam debaixo da sentença de morte que Deus havia passado contra todos aqueles povos, mas eles vieram procurar paz com o povo de Deus, vieram fazer uma aliança com o povo de Deus. Embora eles tenham usado de um estratagema para fazer esta aliança, a aliança ficou válida, porque foi feita em nome de Deus. E agora eles estavam pedindo ajuda a Israel, estavam sendo atacados por uma coligação de 5 reis pagãos daquela região, comandados por Adonisedeque, que já haviam sitiado a cidade, haviam cercado a cidade de Gibeão, e estavam prontos a destruir aquela cidade, porque eles tinham feito este acordo com o povo de Deus. Deus então manda que Josué vá em socorro dos gibeonitas e dá grande vitória a Josué. Os amorreus são derrotados, os exércitos são desbaratados, e o próprio Deus lutou em favor do seu povo, a ponto de atender ao pedido de Josué, e fez com que o sol e a lua parassem quase um dia inteiro, para que houvesse claridade suficiente para que Josué consolidasse a vitória. Isso vai até o verso 15 do capítulo 10. Nós agora veremos a continuação, que vai do verso 16 até o final do capítulo. O que vem na sequência é o relato de que aqueles 5 reis que se coligaram para tomar Gibeão e lutar contra o povo de Israel, eles são presos, são derrotados e presos na própria cova onde eles se esconderam. Capítulo 10, de 16 a 18. Ouçamos a leitura. Aqueles 5 reis, porém, fugiram. Quando eles viram que seus exércitos estavam derrotados, eles fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. Maquedá é na descida da região montanhosa. Vocês lembram que esse combate é no centro-sul de Canaã, que é a região de montanhas, e Maquedá é uma descida do outro lado de onde vinha Israel. Então lá esses reis encontraram uma caverna e se esconderam lá para fugir de Josué. Verso 17. E anunciaram a Josué: foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Então disse Josué, verso 18: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Josué disse assim: prende os reis aí e continua perseguindo o resto dos exércitos. Nós temos que acabar com todos eles, temos que consolidar a vitória, depois a gente vai cuidar desses reis. Então os reis ficaram lá em prisão domiciliar, vamos dizer assim, não é? Presos na própria cova onde eles haviam se escondido, aguardando o resultado da luta. De 19 a 21, lemos como o exército de Israel persegue os soldados que restaram. A maioria foi morta e outros conseguiram fugir ainda para algumas cidades. Lendo então do verso 19 até 21. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando para trás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, escapou um pouco, né? Eles não mataram todos os soldados, alguns conseguiram fugir para as cidades. Verso 21, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, é onde estavam aqueles reis presos, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Foi uma vitória extraordinária que Deus deu ao seu povo. Aquela coligação dos 5 reis foi completamente destruída, à exceção de poucos soldados. Os reis estavam presos lá na cova. E agora nós lemos o que é que Deus
orientou em seguida. Do verso 22 ao verso 27, Josué julga aqueles reis e os mata na presença de todo o povo. Veja aí, ouça a leitura do verso 22 em diante. Disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com eles: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, provavelmente à espada, os matou e os pendurou em 5 madeiros, 5 estacas. Nós não sabemos se eram cruzes, porque a cruz ela só foi introduzida como instrumento de matança durante o Império Romano, mas provavelmente um poste onde eles ficaram amarrados, pendentes dos madeiros até a tarde. Verso 27. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Ou seja, na época em que esse livro foi escrito, o autor ainda podia dizer qual era o local onde aqueles reis haviam sido mortos, executados e estavam lá sepultados. Queridos, aqui o que lemos é que Deus manda que os reis sejam trazidos nominalmente diante de Josué para julgamento. Percebe que é dito o rei de Laquis, o rei de Hebrom, o rei de Jerusalém, o rei de Jarmute, o rei de Eglon, nome a nome, um por um, identificados como indivíduos. Eles comparecem diante de Josué, que agora funciona como juiz. E Josué então passa a sentença contra eles. A sentença é de morte pelos seus crimes e pelos seus pecados. E Josué chama todos os capitães dos exércitos, manda que aqueles reis fiquem deitados no chão, talvez um ao lado do outro, e os capitães têm que colocar a bota no pescoço daqueles reis. Não se trata de uma humilhação de prisioneiros de guerra. A arqueologia já nos revelou que esse era um costume que era praticado no Antigo Oriente. Nós temos desenhos nas pirâmides do tempo dos faraós, onde se retrata que aqueles soberanos colocavam o pé no pescoço dos inimigos como sinal de triunfo e de vitória. Não pouco tempo depois, séculos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz aos cristãos: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então é uma figura que o próprio Paulo vai usar depois no Novo Testamento para dizer que um dia o rei Jesus vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés como sinal de vitória absoluta. E esse é o quadro que nós temos aqui. Josué queria encorajar os israelitas dizendo: vocês sabem, esses 5 reis que se coligaram, que se juntaram para nos enfrentar e nos destruir, eles estão aqui deitados, derrotados, e eu quero que vocês coloquem o pé sobre o pescoço deles, para vocês saberem que Deus vai fazer isso com todos os nossos inimigos. Deus queria incutir temor no povo, também com relação ao pecado. Era como se Deus dissesse: é assim que eu vou tratar os ímpios. Os ímpios serão esmagados debaixo dos meus pés. E não é sem razão que em várias passagens da Bíblia Cristo é descrito como sendo um rei que domina sobre os seus inimigos. Lá no Salmo 2 e depois no Salmo 110, Deus diz ao seu filho, o Messias que haveria de reinar: eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Seguida do verso 26 em diante, aliás, no verso 26 e 27, nós lemos que esses reis, eles são mortos à espada,
Os seus corpos são pendurados, são jogados depois na própria caverna no final do dia e fechado com pedras. Talvez essa sepultura tenha sido para evitar que as feras comessem os corpos daqueles reis, ou talvez para impedir que eles recebessem honrarias e sepultamento da parte do seu próprio povo. Eles tinham que morrer em desgraça e em vergonha. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui para o fato de que no verso 26, Josué pendurou estes reis no madeiro. Por que ele fez isso? Está escrito lá em Deuteronômio 21, 22 a 23, na lei que Deus deu a Moisés, que Deus amaldiçoaria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Quem morresse pendurado num poste era maldito de Deus. Mas o próprio Deus diz que aquele amaldiçoado que morresse pendurado num poste, ele tinha que ficar no poste somente até o pôr do sol, e depois ele tinha que ser tirado, e aí sepultado. E foi isso que Josué fez com estes reis que estavam condenados por Deus. Matou-os, depois de publicamente expor a derrota deles, pendurou num poste, mas quando o sol ia se pondo, Josué disse: tira do madeiro. Um dia o apóstolo Paulo, muito tempo depois, iria usar essa figura, usar essa passagem e dizer: Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Os judeus mataram Jesus Cristo pendurando ele num poste, num madeiro, crucificando, e antes do fim do dia foram lá quebrar as pernas de Jesus e dos outros dois que estavam crucificados com ele, para cumprir a lei, para não deixar ninguém pendurado na cruz até o final do dia. Quando eles chegaram lá, descobriram que Jesus já estava morto. O soldado até o espetou com a lança e abriu, e saiu sangue e água. Ou seja, o que vocês estão vendo aqui, num certo sentido, é como é que Deus trata o pecador. Ele o expõe no madeiro e ele é maldito de Deus, como aqueles 5 reis. E um dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi também pendurado no madeiro, como maldito de Deus. E Paulo diz: ele se fez maldição em nosso lugar. Então isso que aconteceu com esses 5 reis é o que deveria ter acontecido com você e comigo, por causa dos nossos pecados. Mas um dia Jesus Cristo tomaria o nosso lugar naquele poste, naquela estaca, naquela cruz, e ele sofreria a maldição de Deus, para que você e eu hoje pudéssemos servir a Deus, pudéssemos nos reconciliar com Deus e não ser condenados como aqueles reis ímpios foram. Do verso 28 até o 43, nós temos o resumo de como Josué continuou a campanha e matou mais 7 reis. Ele conquistou agora toda a Palestina, toda a terra de Canaã agora estava sob o domínio dos judeus. Aqui é um relato resumido de como ele e todo Israel com ele toma as seguintes cidades: Maquedá, Libna, Laquis, Gezé, Eglon, Hebron, Debir, que eram as principais cidades dos amorreus ao sul de Canaã. Está aí do verso 28 em diante. Eu vou apenas dar um resumo para vocês, por favor me acompanhem, porque o texto é muito repetitivo e ele só muda o nome das cidades. Verso 28: no mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente, e a todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer, ou seja, matou todos que estavam na cidade de Maquedá, homens, mulheres, crianças, não escapou ninguém, todos foram mortos à espada. Fez ao rei de Maquedá como fez ao rei de Jericó. Verso 29: então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna, já é outra cidade, pelejou contra ela, e o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela o seu rei, e a feriu a espada, a ela e a todos que nela estavam, sem deixar nenhum sequer, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. E aí o relato continua, vai dizendo a mesma coisa: Josué chegou na cidade tal,
tomou a cidade e o rei, matou o rei e todos que nelas estavam, porque Deus estava com eles. Passa a cidade seguinte, toma a próxima cidade, mata o rei e todos os que estavam na cidade, porque Deus estava com eles. Passa a cidade seguinte, e a relação são 7 cidades, eu já li o nome delas para vocês, e vai aí do verso 28 até o verso 39, 7 cidades que Josué com os exércitos toma e destrói completamente, matando a todos que estavam lá. Note que no verso 37, final do verso 37, está dito que Josué executou a condenação contra a cidade de Hebrom e contra todos os que nela estavam. Só aparece aqui, mas vale para todas as demais cidades. Ou seja, Josué estava executando a condenação de Deus contra aquelas cidades, contra aqueles povos, contra aqueles moradores, contra aqueles reis. Eles estavam debaixo do juízo de Deus. Deus havia pronunciado a sentença contra eles e Israel era apenas um instrumento da justiça de Deus contra aqueles povos. E assim todas as terras da região são conquistadas. Veja o verso 40: assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas, a todos os seus reis, destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu Josué desde Cades-Barneia até Gaza, toda a região de Gósen até Gibeão, e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Essa foi a principal campanha de Josué, que toma o centro-sul de toda aquela região, tomou tudo. Às vezes as pessoas me dizem, não é, que Deus ainda não cumpriu a promessa da terra feita a Israel, que daria toda a terra de Canaã a Israel. Eu leio outra coisa aqui no livro de Josué. Deus cumpriu a promessa, Deus deu a terra toda, não tem mais nenhuma promessa de terra a ser cumprida a Israel, porque Deus já deu através do comando de Josué. Toda aquela região do interior da terra, região montanhosa, o sul, todas aquelas cidades que faziam parte, aqueles reinos foram todos tomados e destruídos. Ficaram algumas pequenas cidades fortificadas que precisavam ser conquistadas, mas a espinha dorsal dos cananeus foi quebrada. A região estava agora debaixo do domínio de Israel, tanto é que a partir daqui do capítulo 11, 12 e 13, nós vamos ler de outras pequenas vitórias de Josué e como ele começa a repartir a terra entre as tribos de Israel, porque eles já estavam em pleno controle daquela cidade, daquela região. O que é que o texto nos ensina? Eu quero tirar algumas lições para nós, porque eu quero que vocês vejam que esse texto, ele não é só um relato sanguinário de guerras violentas de conquista, em que Israel entra numa terra que não lhe pertence e toma tudo através da guerra, mata homens, mulheres e crianças e depois fica como o senhor daquela terra. Há bem mais do que isso no texto que eu queria mostrar para vocês. Primeira coisa que eu queria dizer, é que o texto nos ensina o quanto Deus odeia o pecado e como ele determina a destruição completa daqueles que o aborrecem. Deus odeia a idolatria. Esse povo que morava lá era um povo idólatra, era um povo que tinha transformado a glória de Deus, revelada na criação, em glória humana. Era um povo que adorava a criação em vez do Criador. Era um povo que tinha rejeitado a revelação que Deus fez de si mesmo. Adoravam animais, adoravam o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os rios e os próprios reis que eram considerados como deuses. Então, não era um povo inocente, mas um povo que tinha voltado as costas para Deus. Não existe isso de o indígena inocente, é um povo primitivo inocente. A Bíblia é muito clara quando diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A glória de Deus brilha em todo lugar, está ao nosso redor.
Ninguém nasce ateu, ninguém nasce idólatra. Nós rejeitamos a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza e na nossa consciência. Nós viramos as costas para Deus. Não há ninguém que possa se justificar diante dele. E Deus suporta a idolatria e a imoralidade, a perversão e a violência dessas culturas durante bastante tempo, mas finalmente chega o momento em que Deus executa juízo. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado, e nenhum pecado passará em branco diante de Deus. Todo pecado terá o seu devido castigo. Como diz no livro de Deuteronômio, o teu pecado haverá de te achar, ou aqui nesse mundo, ou no mundo vindouro. Mas nenhum pecado passa sem punição diante de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 23, versos 23 e 24, eu queria que você abrisse comigo aí. Deus diz exatamente isso a Moisés, a razão pela qual ele haveria de dar aquela terra. Êxodo 23, de 23 a 24, aliás, a ordem que foi dada. Ele diz a Moisés: o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Aí no verso 32, não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses, eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será como cilada. Agora o livro de Deuteronômio, capítulo 9, verso 4. Deuteronômio capítulo 9, verso 4, Deus dizendo a Moisés, Moisés dizendo ao povo: quando o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Deus aqui disse muito claro, através de Moisés ao povo: quando eu lançar aquelas nações para fora, quando eu destruir aquelas nações, quando eu der vitória a vocês sobre aquelas nações, vocês judeus não pensem assim: puxa, eu sou melhor do que essas nações, é por causa do meu mérito que Deus deu essa vitória. Olha o que é que Moisés está dizendo: não é porque vocês são melhores, não, é por causa da maldade daquelas nações que eu estou colocando aquelas nações para fora. Eu estou usando vocês para punir a maldade daquelas gerações. Não pense que você é melhor, porque eu estou fazendo isso não é por causa do seu mérito, mas por causa da maldade dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, de todas aquelas nações, a sua idolatria, a sua perversão. Eu estou lançando essas nações fora diante de vocês. Essa é a razão pela qual Deus deu a Josué, é uma das razões pelas quais Deus deu a Josué a vitória. Essa é a razão pela qual ele matou todos aqueles povos, exterminou todos. Era juízo de Deus contra aquelas nações, contra a maldade delas, durante séculos em rebelião contra Deus. Agora chegou a hora deles pagarem. Essa é a primeira lição, que Deus odeia o pecado e que no tempo certo Ele vai trazer o juízo. É o segundo ponto em seguida: Deus punirá os impenitentes, a seu tempo Deus haverá de falar. A gente às vezes pergunta: mas isso de Deus mandar fazer essa limpeza étnica, não é? Esse genocídio, Deus matando nações inteiras, inclusive homens, mulheres e crianças, isso não seria alguma coisa terrível contra o cristianismo? A resposta é que nós olhamos para momentos como esse como sendo antecipações do dia do juízo. Antecipações do dia do juízo. Deus tem um dia em que Ele vai julgar toda a iniquidade. Homens, mulheres, crianças, adultos, velhos,
todos comparecerão diante de Deus e darão conta dos seus pecados. Os idólatras, os rebeldes, os imorais, os incrédulos, os revoltados, os injustos e ímpios diante de Deus, eles serão castigados diante de Deus. A Bíblia fala do juízo final e fala do inferno, do lago que arde com fogo e enxofre eternamente. Deus tem um dia marcado em que Ele vai fazer isso, só que Deus às vezes antecipa esse dia. Ele nos dá como que vislumbres do que é que vai ser no dia do juízo, quando, por exemplo, Ele, de uma tacada só, Ele traz juízo sobre Sodoma e Gomorra, Ele traz o dilúvio, Ele traz Israel contra os cananeus. São apenas antecipações do dia do juízo, porque Deus vai julgar a humanidade, Ele vai punir o pecado. E às vezes Ele faz isso aqui, quando o castigo vem, a desgraça vem sobre o ímpio individualmente aqui nesse mundo. É como se Deus estivesse já dando uma antecipação do que é que vai acontecer com ele no dia do juízo. Quando ele é preso, quando ele é surrado, quando ele é castigado, quando a morte trágica vem sobre o ímpio, isso é Deus dizendo: olha o que é que aguarda, olha o que é que vem na frente, o grande dia do juízo. E o que teme a Deus olha para estas coisas e se encolhe e diz: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sei que não é por causa da minha justiça que eu estou sendo poupado. Eu sei que não é porque eu sou melhor do que esses bandidos e esses ímpios. Eu não sou. É só pela tua graça e pela tua misericórdia que eu também não sou arrastado com os ímpios e destruído com eles. É só pela tua graça que eu não serei punido no dia do juízo. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus usa instrumentos humanos aqui nesse mundo para executar o seu juízo. Deus podia ter destruído aqueles moradores da terra, como fez com Sodoma e Gomorra, caído fogo e enxofre do céu e destruído todos aqueles reis cananeus, mas dessa feita Ele determinou usar Israel como instrumento. Deus organiza a sociedade de tal maneira de que às vezes os governos usam a espada da maneira correta para punir malfeitores, e nós não devemos menosprezar isso, mas Deus usa instrumentos para castigar os ímpios. E aqui, em quarto lugar, Ele às vezes faz isso publicamente. Por que Deus castiga o pecado publicamente? Para humilhar os altivos, para advertir os rebeldes, mostrar as consequências do pecado, incutir temor ao seu povo e também nos convidar a ser como os gibeonitas. Aqui eu gosto de lembrar dos gibeonitas para não parecer que esse é o tipo de sermão só de fogo e enxofre. No capítulo anterior, nós lemos como os gibeonitas, quando viram que o juízo estava se aproximando, o que é que eles fizeram? Quando eles viram que o juízo estava chegando, eles foram pedir paz a Israel. Eles foram fazer uma aliança. Eles disseram: nós queremos fazer parte do seu povo, ainda que seja para rachar a lenha e tirar a água, mas nós queremos ser parte do povo de vocês. E eles não foram destruídos, porque fizeram paz com o povo de Deus. Então, ao mesmo tempo em que Deus nos mostra num capítulo como esse, de que Ele vai punir o pecado, ao mesmo tempo Ele nos diz: mas vocês são convidados a se reconciliar comigo, vocês são chamados a vir e fazer parte do meu povo, para que o juízo não os alcance, para que o juízo não destrua vocês. A última lição que eu queria tirar é que esse texto nos diz claramente que a vitória final é de Deus, embora ela ainda esteja por vir. Eu não preciso mostrar os versículos onde aparece a expressão: e Deus deu a vitória, Deus pelejou por Israel, Deus entregou a terra, Deus destruiu os reis. Está cheio aqui. O texto é claro. Israel só obteve aquelas vitórias porque Deus estava com Israel. Deus era o segredo da nação de Israel, e a vitória foi completa. Deus cumpriu a sua promessa. Isso tudo aponta para a vitória final de Deus. Essas guerras de Canaã, o que é que elas representam? Elas representam o conflito entre Cristo e seus inimigos, entre o povo de Deus e os seus inimigos. E essas guerras de Canaã apontam que a vitória é certa, porque Deus está com o seu povo, e que o triunfo final é de Deus no tempo dele e do modo dele. Eu já mencionei o Salmo 2, as nações da terra se levantam contra Deus, e Deus ri lá dos céus,
e diz: eu já coloquei o meu rei no seu santo monte Sião. Salmo 110, o Senhor diz ao Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz: Cristo ressurgiu dos mortos, sentou no trono do universo, e Ele reina até que o último inimigo seja colocado debaixo dos seus pés, e o último inimigo é a morte. Em Efésios capítulo 1 diz que Deus lhe deu um nome acima de todo nome. E lá em Filipenses diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. A grande pergunta é: de que lado você está? A grande pergunta nessa manhã é: faz parte você do povo de Deus? Ou você é como estes povos ímpios, que tiveram a luz da natureza, tiveram o conhecimento de Deus, o conhecimento do que Ele fez na terra do Egito, e ainda assim continuaram na rebelião dos seus corações, a andar nos seus próprios caminhos? Não se iluda pelo fato de vivermos há muitos anos depois que esse livro foi escrito, vivemos numa outra cultura, numa outra época. Deus ainda é o mesmo, Ele é o mesmo Deus Santo, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, e um dia Ele vai trazer você a juízo, e só há uma esperança para você: é aquele que foi feito maldição no seu lugar, que foi pendurado num poste no seu lugar, maldito de Deus pelos seus pecados. E se você se arrepende desses pecados e crê nele, e se sujeita a Jesus Cristo e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, como os gibeonitas, você vai fazer parte do povo de Deus e não será mais alvo da condenação justa pelos seus pecados, mas você herdará a vida eterna e terá o perdão de Deus para viver com Ele para todo sempre, no mundo vindouro que se aproxima rápido, o novo céu e a nova terra. Portanto, sem deixar mais perder oportunidade, chance ou tempo, reconcilie-se com Deus, se arrependa, creia, busque a Deus na pessoa de Jesus Cristo para perdão completo dos seus pecados. Amém.